Não há mais nem um centavo para você. Recém-divorciada, minha sogra bloqueou todos os cartões que estavam em meu nome, e eu permaneci calma. Eles me perguntaram por que não fui embora antes, por que me submeti a ponto de me perder. Eu apenas sorri, porque existem feridas que não sangram, mas desgastam nossa alma pouco a pouco, até que não reconhecemos mais quem está no espelho. Eles pensaram que eu tinha sido quebrada, que eu desmoronaria naquela casa cheia de pressão, mas eles se enganaram. No dia em que saí por aquela porta de mãos vazias, todos disseram que eu perdi tudo. Mas eu sabia que era o dia em que ganhei tudo. Ganhei a mim mesma. Eu não era mais a esposa de ninguém, a nora de ninguém. Eu era eu. E como começaria a jornada de uma mulher de 40 anos se levantando das cinzas? Venha comigo nesta caminhada. O som de algo batendo forte contra a mesa de vidro me assustou, como se alguém tivesse me acordado de um sono que durou anos. 3 cartões bancários giraram, bateram um no outro e ficaram ali, frios e cínicos como meu destino naquele momento. Os cartões estavam em meu nome, mas agora não me pertenciam mais. Dona Helena estava à minha frente, com olhos afiados como navalhas. Sua voz ecoava, cada palavra tão fria que senti os pelos do meu braço se arrepiarem. Não há mais um centavo para você. Bloqueei tudo. Olhei para ela e depois para os 3 cartões por mais um momento. Uma calma estranha me dominou. Em meu coração não havia mais tempestade, nem a humilhação dolorosa que eu pensava que sentiria. Apenas um vazio silencioso como o fundo de um poço. Abaixei-me, peguei cada cartão e os coloquei na bolsa. Meus movimentos eram lentos e suaves, mas algo neles fez Dona Helena recuar por um segundo. Talvez ela esperasse que eu chorasse, me ajoelhasse para implorar ou pedisse clemência a Tiago. Mas eu apenas fiquei em silêncio. Tiago estava encostado na parede, seu olhar me evitando como se eu fosse algo difícil de olhar. Chamei o nome dele bem baixinho. Tiago. Ele piscou, os lábios tremeram, mas não conseguiu dizer uma palavra. Perguntei diretamente, com a voz leve como o vento passando pelo terraço. Você sabia disso antes? Ele assentiu, um movimento tão pequeno que, se eu não olhasse de perto, pensaria que ele estava apenas abaixando a cabeça para pegar algo. Aquele aceno fez meu peito apertar. Não por surpresa, mas porque confirmava o que eu já sentia há muito tempo. Eu o tinha perdido muito antes deste casamento acabar. Dona Helena cruzou os braços e deu mais um passo à frente, o salto de seus sapatos batendo no piso de porcelanato, produzindo um som seco e assustador. Você não faz mais parte dessa família. A partir de hoje, não quero que coloque os pés aqui nunca mais. Não espere nenhuma esmola minha. Eu sorri, um sorriso que me deu calafrios na espinha. Não era o sorriso de alguém que se entregava, mas o sorriso de alguém que finalmente via a verdade. Puxei a pequena mala que estava ao lado do sofá. Quando as rodas rangeram no chão, aquele som pareceu a linha final entre mim e aquela casa. Levantei-me, ajustei a alça da bolsa e olhei para Tiago. Seus olhos estavam cansados, mas não havia neles nenhum rastro de tentativa de me segurar. Sem amor, sem carinho, sem responsabilidade, apenas vazio. Fiz a última pergunta apenas para saber se não tinha deixado nada passar. Então você quer que eu vá, certo? Tiago olhou para o chão. Sim, por um tempo, para as coisas se acalmarem. Não seja teimosa. Eu ri, uma risada sem som que vinha do fundo da garganta, tocando o nível mais alto da decepção e quebrando-se em pedaços afiados. Virei as costas, mas assim que coloquei a mão na maçaneta, Dona Helena gritou, com a voz cheia de triunfo. Lembre-se bem do dia de hoje para nunca esquecer quem realmente tem o poder nesta casa. Virei a cabeça e desta vez olhei por muito tempo, um olhar tão frio que até a pessoa que proferiu aquelas palavras teve que recuar levemente. Respondi bem baixinho. Eu me lembrarei, Dona Helena. Ela torceu o lábio, pensando que eu estava me rendendo, mas não sabia que, no momento em que eu disse aquilo, meu coração se fechou para tudo que pertencia àquela família. A porta se abriu e o vento do jardim bateu no meu rosto. Sem chuva, sem sol,
apenas a vacuidade do fim de tarde, como se o céu também estivesse parado observando minha partida. Puxei a mala passo a passo pelo pátio, minha sombra se alongando no chão, deformada, mas também mais livre do que nunca. Ao chegar ao portão, o celular no meu bolso vibrou. Uma notificação apareceu na tela. Um número desconhecido, mas eu sabia quem era o remetente. Uma única frase. Quando você precisar, estou aqui. Apertei o telefone na mão. Eles pensavam que eu estava de mãos vazias. Pensavam que eu tinha sido empurrada para o fundo do poço. Mas eles não sabiam que o dia em que cortaram meus cartões foi o dia em que eu cortei o meu medo. Ergui a cabeça, respirei fundo. O céu escureceu como no momento antes de uma tempestade. Mas eu não tinha mais medo de tempestades. Empurrei o pesado portão de ferro e saí do lugar que me aprisionou por anos. Sem olhar para trás, sem tremer, sem lágrimas. Eles pensavam que eu perdi tudo, mas não sabiam que o fundo é onde eu ganho mais força para subir. Se hoje foi o momento em que saí com a mala daquela mansão de 3 andares, o dia em que entrei foi o oposto. Tudo parecia leve como a brisa da primavera, suave como uma ilusão e quente o suficiente para me fazer acreditar que estava entrando em uma família onde teria um lugar. É engraçado pensar nisso agora. Aquela sensação de paz era apenas uma fina camada de papel que se rasgava ao menor toque. Naquela tarde, caiu uma garoa fina, não o suficiente para molhar a roupa, mas o suficiente para fazer o reflexo de nós dois, marido e mulher, parecer distorcido no chão. Puxei a mala, com as mãos tremendo de ansiedade, porque eu estava me preparando para entrar na casa do meu marido, carregando total fé, esperança e a tolice de alguém que pensava que se vivesse bem, todos a amariam. Tiago segurava o guarda-chuva ao meu lado e sorria gentilmente. Não se preocupe, minha mãe é um pouco exigente, mas vivendo juntos você se acostuma. Eu assenti, o coração batendo como de um aluno no primeiro dia de aula, onde todos esperam ser aceitos. Eu também esperava. O portão se abriu, não por Tiago, mas por alguém de dentro. A primeira pessoa a aparecer foi a mãe dele, Dona Helena. Seu olhar percorreu-me da cabeça aos pés, como se estivesse examinando um objeto novo para ver se tinha algum arranhão, mas sua voz era estranhamente suave. Já chegaram, crianças. Entrem para se secarem. O sorriso dela não chegava aos olhos, mas eu não percebi na época. Vi apenas as boas-vindas. Ao passar pela porta, a sala era ampla e luxuosa, mas por algum motivo não tinha calor humano. Fiquei no meio da sala, sentindo-me como se estivesse em um showroom, sem qualquer aconchego. Mas eu disse a mim mesma, deve ser porque sou nova aqui. Naquela tarde, ela me pediu para ajudar na cozinha. A cozinha estava tão impecável que eu não sabia onde colocar a tábua de cortar por medo de sujar. Comecei a lavar os vegetais e a cortar a carne. Dona Helena ficou atrás de mim observando, sem dizer nada. Aquele silêncio fez minhas costas gelarem, mas eu me acalmei. Toda sogra é assim. Durante o jantar, ela colocou um pedaço de carne no meu prato. O gesto gentil me deixou radiante. Tiago olhou para mim e sorriu. Eu acreditei ainda mais que tudo ficaria bem. No entanto, logo em seguida, ela olhou diretamente para mim e fez uma pergunta que parecia de preocupação, mas era extremamente estranha. Beatriz, você sabe cuidar de dinheiro? Fiquei surpresa, mas respondi educadamente. Sim, trabalhei em escritório por muitos anos e estou acostumada a gerir despesas. Ela assentiu e colocou a colher na mesa, com a voz calma, como se dissesse o óbvio. Nesta casa, o dinheiro é mantido junto, ninguém guarda nada separado. Os cartões que estão em seu nome você entrega para mim, para eu organizar. Mulher com dinheiro na mão gasta com bobagem. Fiquei atônita por um momento. Ela falou com tanta leveza, como se fosse uma regra eterna e óbvia. E porque eu não queria causar problemas, apenas olhei para Tiago. Ele não reagiu, apenas sorriu para me tranquilizar. A mãe diz isso para a sua segurança. Ela administra bem. A sala foi mergulhada no som dos talheres, mas aquela frase ecoava na minha cabeça. Então me convenci. Sim, vivendo juntos, devo me adaptar ao estilo de vida da família do meu marido. Eu não sabia que estava removendo o último cadeado da minha vida e entregando-o nas mãos de outra pessoa. Naquela noite,
Depois que todos subiram para os quartos, entrei hesitante na sala e tirei a carteira da bolsa. Peguei meu cartão principal, olhando por alguns segundos. Foram anos de trabalho para ter aquele pouco dinheiro, aquele pequeno poder de decidir minha vida. Mas então, ouvi a voz de Tiago na escada. Se a mãe disse isso, vamos seguir o que ela quer para facilitar a convivência. Ela está acostumada. Sua voz era leve, mas me empurrou para a decisão que mais tarde eu desejaria nunca ter tomado. Levei o cartão para o quarto dela. Ela estava arrumando as roupas no armário. Estendi o cartão, baixando a cabeça. Estou entregando para a senhora guardar. Ela pegou imediatamente. O movimento foi tão rápido que eu involuntariamente parei. Ela o guardou em uma gaveta e trancou com uma chave. Bom, nesta casa não há dinheiro espalhado. Se você for obediente, tudo bem. Eu sorri, mas meu coração estava pesado. Tentei ver aquilo como o carinho de um ancião na família. Mas ao sair do quarto dela, senti como se uma porta invisível tivesse se fechado atrás de mim. Eu não entendi o que era aquela sensação. Apenas sabia que ela me fazia sentir um frio na espinha. Nos dias seguintes, ela se mostrou mais amigável. Às vezes me comprava uma blusa nova, me elogiava com frases casuais. Eu estava tão feliz que não percebi que ela nunca deixava passar nenhuma pequena ação minha. Ela me vigiava lavando a louça, observava-me limpando a mesa, instruía-me a dobrar as roupas do jeito dela. Eu via aquilo como normal, pois pensava que toda mãe quer que a nora faça as coisas do seu jeito. O que eu não percebi foi que, desde o momento em que entreguei o primeiro cartão, ela começou a se acostumar a controlar cada pequena coisa que me pertencia. Um dia, decidi comprar um creme facial, porque o dinheiro em espécie na minha carteira acabou. Então perguntei ao Tiago. Ele falou com muita calma, mas lembro-me de cada palavra. A mãe está guardando, peça a ela. Ouvi aquilo e fiquei parada no banheiro. Algo tão pequeno como um pote de creme e eu tinha que pedir permissão. Mordi o lábio, mas me justifiquei por ela mais uma vez. Tudo bem, sogra é assim, temos que seguir a vontade dela. Olhando para trás agora, não sei quantas vezes me auto-hipnotizei para acreditar que tudo era pelo bem da família. Na última noite daquela lembrança, sentada ao lado de Tiago vendo TV, ela perguntou de repente da cozinha. Beatriz, cadê o seu cartão secundário? Traga para eu guardar também para completar o conjunto. Levei um susto. Naquele momento lembrei que tinha um cartão secundário pequeno, pouco usado, mas era a única coisa que restava que eu podia chamar de minha. Olhei para Tiago. Ele estava mexendo no celular sem levantar a cabeça. Entregue, querida, para a mãe gerenciar melhor. A frase foi leve como uma pena, mas explodiu na minha cabeça como uma rocha. Levantei-me, procurei na carteira com as mãos suadas. Ao sair, ouvi claramente o som do meu coração batendo como se quisesse escapar do peito. Naquela vez, entreguei o cartão sem olhar nos olhos dela, porque no fundo eu tinha começado a ter medo. Mas aquele medo foi reprimido imediatamente por uma frase idiota que muitas mulheres como eu já disseram a si mesmas. É a sogra, para que fazer um escândalo? Eu não imaginava que aquela pequena decisão tiraria toda a minha liberdade. Não sei se você, naquele momento, era como eu, sabendo que algo estava errado, mas ainda acreditando por causa da palavra família. Após as primeiras semanas que pareciam pacíficas, tudo começou a desviar sem que eu percebesse. Aquela mansão de 3 andares parecia cada vez mais uma grande gaiola de ferro, se fechando lentamente ao meu redor. E quem segurava a chave não era ninguém menos que Dona Helena. Pela manhã, antes de eu terminar de bocejar, já ouvi a voz dela vindo da cozinha. Beatriz, desça aqui. Esta casa não tem o hábito de dormir até tarde. Corri para baixo com os olhos ainda ardendo de sono. Eram apenas 6 da manhã. Ela me olhou de cima a baixo com um olhar de desagrado, como se eu tivesse acabado de envergonhar alguém. A nora dessa casa deve acordar antes do sol nascer. Esta manhã você se atrasou 10 minutos. Baixei a cabeça. Desculpe, terminei de limpar as coisas um pouco tarde ontem à noite. Ela me interrompeu com a voz afiada. Ninguém nesta casa precisa ouvir desculpas. A frase foi tão fria que fiquei paralisada. Tiago desceu as escadas, viu minha expressão, franziu levemente a testa e depois desviou o olhar. Olhei para ele pedindo ajuda. Ele disse apenas uma frase.
Não deixe a mãe irritada. Eu dei um sorriso forçado, embora minha garganta estivesse apertada. Eu não tinha feito nada além de acordar 10 minutos mais tarde. Mas aquilo era apenas o começo. Na cozinha, cada movimento meu estava sob o controle dela. Eu lavava a carne e ela ficava logo atrás, vigiando cada dedo. Meu Deus, como você lava isso que a água espirra para todo lado? Limpe agora. Eu fazia, atrapalhada. Depois de alguns minutos, ela dizia: por que não limpou bem a verdura? Ainda tem uma folha amarela ali, olhe bem da próxima vez. Eu respondia baixinho. Achei que tinha tirado tudo. Ela batia a cesta na mesa, levemente, mas doía como um golpe. A nora desta casa não tem permissão para contestar. Eu parei. Eu só queria perguntar para ter certeza. Não precisa perguntar, ela respondia na hora. O que eu digo está certo, você só precisa seguir. Tiago estava perto da geladeira, ouvia tudo, mas fingia procurar uma garrafa de água como se não soubesse o que estava acontecendo. Olhei para ele com olhos suplicantes para que dissesse algo em minha defesa, mas ele saiu rapidamente da cozinha. Ele era sempre assim. Toda vez que surgia uma tensão, ele fugia como se foge de um incêndio. Ao meio-dia, quando trouxe a bandeja com a comida, ela deu uma olhada e bufou. Por que você colocou os talheres tortos? Com essa falta de estética, como vai educar seus filhos no futuro? Corrigi rapidamente. Desculpe, dona Helena, vou arrumar. Ela disse imediatamente. Não precisa, deixa assim. Mas sua voz estava cheia de desprezo, fazendo minhas orelhas queimarem. Comecei a perceber que qualquer coisa que eu fizesse estava errada. Se não fosse o tempo certo, estava errado. Se não fosse o jeito certo, estava errado. Se não fosse a vontade dela, era um erro grave. E Tiago, que deveria ser meu único apoio, estava sempre em uma posição invisível. Uma noite, perguntei ao Tiago bem baixinho, enquanto nos preparávamos para dormir. Você não acha que a sua mãe é um pouco rigorosa comigo? Tiago suspirou como se eu estivesse incomodando. Você é sensível demais. Minha mãe diz isso para o seu bem. Que mãe não ama a nora? Eu ri. Uma risada fina como um fio de linha que quase se rompeu ao ser proferida. Amar e vigiar cada respiração. Amar e dizer que tudo que eu faço é inútil. Amar e fazer com que cada palavra seja como uma facada no meu coração. Mas eu me calei. Não sei por que, naquela época, eu não queria discutir. Tinha medo de que, se dissesse tudo, seria vista como a pessoa que destrói a harmonia familiar. No dia seguinte, algo aconteceu que jamais esquecerei. Ela me chamou na sala. Sobre a mesa estava um caderno de contabilidade de despesas. Ela perguntou: este mês, com o que você gastou dinheiro? Levei um susto. Eu não gastei com nada, dona Helena. Fiquei em casa o tempo todo. Ela empurrou o caderno para mim. Anote tudo. Cada real que eu der, cada real que eu guardar. Ergui os olhos. A senhora quer que eu anote com tantos detalhes assim? Ela respondeu na hora. Esta casa não gosta de ambiguidades. O dinheiro deve ser claro. Se você se sente incomodada, talvez não sirva para ser nora desta casa. Tiago estava atrás dela. O olhar dele para mim era estranho, como se eu mesmo estivesse criando o problema. Perguntei a ele com a voz muito baixa. Você não acha isso um exagero? Tiago evitou meu olhar. Apenas siga a mãe. Esta casa está acostumada assim. Naquele momento, percebi que estava sozinho em uma casa que eu pensava ser meu lar. Cada palavra minha era vista como um incômodo. Se eu perguntava, diziam que eu estava retrucando. Se eu sugeria algo, diziam que eu era petulante. Se eu estava cansada, diziam que eu era preguiçosa. Se eu me calava, diziam que eu era desagradável. Cada ação minha era colocada em um molde distorcido que Dona Helena preparava. O ápice foi naquela tarde, quando eu estava estendendo a roupa no quintal. Ela parou na porta, com os braços cruzados. Você está estendendo essa camisa errado, os ombros vão ficar deformados. Aprenda do zero. Virei-me para perguntar o jeito certo, e ela disse imediatamente: vai retrucar de novo? Engoli a pergunta que surgia. Não, só quero saber como pendurar corretamente. Ela me lançou um olhar afiado como uma faca. Não precisa perguntar, faça como eu digo. Quando ela se virou, soltei a camisa.
Ela caiu no chão, a poeira grudando no ombro. Olhei para as costas dela e de repente senti um vazio estranho. Não era mais incômodo, nem tristeza. Era a sensação de que eu estava sendo separada da minha própria vida. Naquela noite, durante o jantar, ela perguntou ao Tiago: "Amanhã você tem reunião?" Tiago respondeu: "Sim, mãe." Ela sentiu e olhou para mim. "E você? Lembre-se de acordar antes das 5 amanhã. Ninguém nesta casa deixa os outros esperando." Eu disse baixinho: "Dona Helena, acordar tão cedo às vezes me faz mal à saúde." Ela me encarou fixamente. "Ninguém nesta casa é fraco. Diga isso de novo para ver o que acontece." Tiago colocou os talheres na mesa e suspirou. "Não irrite a mãe, Beatriz. Ela fala isso porque se preocupa com você." Olhei ao redor da mesa, éramos apenas 3 pessoas, mas percebi algo que doeu profundamente. Nesta casa, eu não tinha voz, não tinha posição, não tinha aliados. Eu era apenas a pessoa que veio depois e que devia sempre baixar a cabeça para sobreviver. Ao subir para o quarto e me olhar no espelho por muito tempo, meu rosto ainda era o meu, mas o olhar estava diferente. Opaco, desbotado e desprovido da confiança que eu costumava ter. Naquele momento, soube que o poder naquela casa pendia totalmente para um lado, e que a pessoa isolada a ponto de só saber silenciar era eu. Eu costumava pensar que se vivesse com paciência, gentileza e tentasse cumprir meu dever, tudo ficaria calmo. Mas sem perceber, cada dia que eu vivia naquela casa era como caminhar sobre uma camada fina de gelo. Bastava um deslize para cair no abismo. Pela manhã, trouxe a refeição para a mesa. Ovos mexidos que bati com cuidado para ficarem fofos, dourados dos 2 lados. Antes mesmo de eu colocá-los na mesa, Dona Helena disse com voz metálica: "Que ovos são esses tão amarelos? Você acha que as pessoas gostam de comer comida queimada?" Baixei o rosto. Achei que estava no ponto. Ela me olhou com um canto do olho. "Nesta casa temos o hábito de comer ovos macios. Se você não sabe, deve perguntar. Não faça as coisas de qualquer jeito." Respirei fundo, engolindo o nó na garganta. Tiago, sentado ao lado, abriu o jornal e disse a frase familiar: "Apenas ouça a mãe, não retruque, ela está certa." Críticas sarcásticas, comparações, palavras duras, todo dia era assim. Um dia, fui colocar a roupa na máquina de lavar. Ela passou e parou imediatamente. "Meu Deus, quem coloca camisas e calças juntas assim? Seu jeito de lavar estraga as roupas rápido. As pessoas vão rir de nós." Tentei explicar. "Separei por cores, não vai manchar nada." Ela interrompeu. "Vai retrucar de novo? Faça como eu digo e pare de se justificar." Fiquei paralisada. Morando na casa dela, parecia que cada palavra que eu dizia era um erro. Certa vez, fui ao mercado comprar coisas para fazer uma sopa de mandioca. Assim que entrei, ela perguntou: "Por que comprou repolho? Ninguém nesta casa come repolho." Eu disse suavemente: "Vi que estava barato e fresco, comprei para refogar amanhã." Ela me olhou de cima a baixo. "Mesmo barato, não deve comprar. Pessoas inteligentes não trazem o que ninguém precisa só porque é barato. Você entende isso?" Eu só consegui dar um sorriso forçado, a garganta queimando como se houvesse fogo. O jantar foi ainda pior. A carne que cozinhei foi inspecionada por ela como se fosse um juiz de concurso culinário. "Temperou com o quê? Está sem gosto? Ou você não sabe temperar?" Antes que eu pudesse responder, Tiago interveio. "Faça como a mãe quer. A mãe faz esse prato melhor do que ninguém." Aquela frase apagou qualquer esperança no meu coração. Ninguém estava do meu lado. Ninguém reconhecia meu esforço. Ninguém perguntava se eu estava cansada. Eu corri em círculos para agradar a todos e ninguém via. Uma vez, dobrei as camisas de Tiago com todo o cuidado, cada dobra perfeita. Mas ela passou e as levantou para olhar. "Meu Deus, quem te ensinou a dobrar assim que os ombros estão tortos? Olhe como as pessoas dobram, você não aprendeu nada desde pequena?" Uma frase leve, mas suficiente para desmoronar meu coração. Naquela noite, deitado ao lado de Tiago, perguntei baixinho, como se tivesse medo de acordar o quarto inteiro: "Você não acha que a mãe é um pouco dura comigo?" Ele virou para o outro lado, com voz monótona:
Ela é assim desde sempre. Quem entra nessa família tem que se acostumar. Não pense muito nisso. Virei o rosto para a parede. As lágrimas caíram sem que eu ousasse soluçar. Eu queria perguntar: e eu? Sou um ser humano ou uma sombra? Mas a pergunta ficou na garganta, engolida pelo medo de causar uma briga, de fazer com que ele ficasse ainda mais entediado comigo, de tornar o ambiente familiar mais pesado. Continuei em silêncio dia após dia, e quanto mais eu silenciava, mais ela avançava. Um dia ela me chamou no quarto. Sobre a mesa estava uma toalha de banho. Tente dobrar esta toalha. Fiquei confusa. A senhora quer que eu dobre de novo? Ela disse, sim, para ver se você consegue fazer algo que preste. Dobrei e ela pegou, abriu e jogou na cama. Horrível! Uma menina de 18 anos dobra melhor que você. Fiquei em silêncio, sentindo que o último resto da minha dignidade estava sendo retirado. Na noite seguinte, enquanto eu limpava a cozinha, ela entrou. Você está usando muito detergente, veja só, está estragando o brilho. Quem aguenta você fazendo isso? Baixei a cabeça e pedi desculpas. Vou prestar atenção da próxima vez. Ela me olhou com desprezo. Se você erra até nisso, não sei mais o que você vai errar. Aquela frase rasgou o último orgulho que restava em mim. Todos os dias eu me perguntava como me tornei uma mulher tão pequena. Por que deixei que tocassem cada pedaço da minha dignidade sem ousar reagir? Seria porque eu acreditava demais na harmonia, na família? Ou porque tinha medo de que, se eu reagisse, a casa inteira se voltaria contra mim como se eu fosse uma rebelde? Uma tarde, enquanto eu regava as plantas no jardim, uma vizinha passou. Essa é a Nora Nova? Parece gentil. Dona Helena, ao lado, respondeu apenas. Gentil é gentil, mas é muito lenta. Ensino e não entra na cabeça. Fiquei ali segurando a mangueira com o coração doendo. Onde eu errei? Errei por ser gentil? Ou errei por não saber como fazer as pessoas me respeitarem? Naquela noite, enquanto eu dobrava as roupas, Tiago entrou. Ele me olhou por um momento e disse, não ligue tanto para a mãe. Ela gosta de comparar. Ele falou suavemente, mas também não ficou do meu lado. Dobrei a última camisa, coloquei na cama e disse com voz fraca. Às vezes quero perguntar se sou uma pessoa ou uma sombra nesta casa, mas desisto porque tenho medo de que ao falar tudo piore. Tiago ficou em silêncio. Depois de muito tempo ele apenas disse, você pensa assim porque está complicando as coisas para si mesma. Aquela resposta me fez entender uma coisa. Durante todo esse tempo, eu não tive ninguém em quem me apoiar além de mim mesma, e quanto mais eu tentava suportar, mais exausto eu ficava. Ao me deitar e olhar para o teto branco, percebi que meu coração estava tão pesado que era difícil respirar. Pequenos atritos se acumulavam dia após dia, hora após hora, tornando-se uma rocha sobre o meu peito. Ninguém via, só eu sentia claramente. E comecei a ficar verdadeiramente exausta. Naquela tarde, a cozinha estava abafada, como se quisesse sufocar minha respiração. Eu estava diante da panela de sopa que fervia, limpando constantemente o suor da testa. Dona Helena estava na porta, com os braços cruzados, observando cada movimento meu como uma supervisora esperando o erro. O que você está temperando que o cheiro está estranho? Muito azedo? Como as pessoas vão comer isso? Antes que eu pudesse responder, ela continuou. Ninguém nesta casa gosta do seu jeito de cozinhar. Mordi os lábios, mexi a sopa e disse baixinho. Vou ajustar. Mas não importava quanto eu ajustasse, ela nunca estava satisfeita. Ao levar a refeição para a mesa, meu coração afundou. O ambiente naquele dia estava pesado demais. Tiago estava lá, mas sua mente parecia longe, olhando para o celular. Dona Helena puxou a cadeira, com um rosto inexpressivo, mas seu olhar era tão afiado que eu senti minha pele queimar. O jantar começou em silêncio e depois veio o suspiro dela, longo e pesado como uma sentença. Beatriz, vem aqui, preciso falar com você. Coloquei os talheres na mesa, minhas mãos tremendo levemente. Ela olhou diretamente para mim, com uma voz assustadoramente calma. Nesta casa não falta nada. Só falta uma nora que saiba ter filhos e saiba se comportar como as outras. Fiquei atônita, meus ouvidos zumbindo como se alguém tivesse pressionado minhas têmporas.
Sentada ali no meio do jantar, a comida à minha frente perdeu o gosto. Aquela frase atingiu o ponto mais doloroso em mim. Tiago e eu éramos casados há 2 anos, mas não tínhamos filhos. Eu nunca pensei que a culpa fosse apenas minha. Mas agora, ouvindo aquilo, meu coração doeu como se tivesse sido esmagado. Gaguejei. Dona Helena, Ela ergueu a mão, sinalizando silêncio. O que mais vai dizer? Estou perguntando sério. Você já pensou nisso? As outras se casam e em alguns meses têm boas notícias. E você, nada. Olhei para Tiago. Ele não olhou para mim. Nem um toque de olhos, nem uma palavra de contestação, nem um pouco de proteção. Ele apenas ficou ali girando o copo como se não tivesse nada a ver com aquilo. Chamei Tiago baixinho. Ele olhou para cima, mas disse apenas: "Coma, não torne as coisas pesadas." Eu sorri com tristeza. As coisas pesadas não foram criadas por mim, mas eu era quem tinha que engoli-las. Dona Helena não parou. Uma nora que não sabe ter filhos é como se perdesse metade do valor. As pessoas de fora vão rir, estou falando a verdade, senão vão dizer que esta casa não sabe educar a nora. Cada palavra dela era como um corte na minha pele. Respirei com dificuldade, tentando manter a voz firme. Mãe, a questão de ter filhos também depende da saúde e do destino. Ela endureceu a voz. Vai retrucar de novo? Ouça o que eu digo. Você vai querer me ensinar sobre maternidade também? Baixei a cabeça. Não. Mas o meu coração era como se um fogo estivesse soprando, sufocado sobre o peito. Ouvi claramente meu coração acelerado como se quisesse quebrar toda aquela falsa paz de tanto tempo. O jantar terminou em silêncio, e a humilhação infiltrou-se em cada vaso sanguíneo meu. Fui lavar a louça com as mãos tremendo violentamente. Nunca me senti tão pequena e insultada. Naquela noite, enquanto eu verificava minha bolsa para ir ao supermercado no dia seguinte, descobri que meu cartão não funcionava mais. Tentei entrar no aplicativo do banco e dava erro constante. Tentei ligar para a central e disseram para eu confirmar informações porque a conta estava temporariamente bloqueada a pedido do titular. O titular era eu, mas a conta foi bloqueada sem motivo. Fiquei paralisada na porta do quarto. Um pressentimento claro passou pelo meu coração. Corre para o quarto de Dona Helena. A porta não estava trancada. Ela estava sentada, dobrando roupas, indiferente, como se nada tivesse acontecido o dia todo. Parei na porta, tentando manter a calma. Dona Helena, por que meu cartão foi bloqueado? Ela não levantou a cabeça. Eu bloqueei. A voz era tão calma que me fez estremecer. Abri a boca. Bloqueou? Por quê? Ela continuou dobrando uma blusa e disse como se estivesse lendo uma notícia. Nesta casa não podemos deixar dinheiro nas mãos de quem não sabe guardar. Você gasta e não avisa. Não sei para onde vai o dinheiro. Então tive que bloquear. Fiquei sem fôlego. Eu não gasto muito, Dona Helena. Vai retrucar de novo? Estou dizendo isso pelo bem desta casa. Não se esqueça de que desde que você veio para cá, cada real seu pertence a esta casa. Eu guardar é o certo. Tentei conter as lágrimas que subiam. Mas a senhora nunca me deu dinheiro para despesas pessoais ou me encarregou de algo que precisasse de dinheiro. Então onde eu gastaria? Ela largou a blusa, olhou para mim com olhos semicerrados e voz gelada. Ótimo, se não gasta, é ainda mais fácil bloquear. Eu sabia que ela fez de propósito. Ela queria que eu perdesse qualquer controle sobre minha vida. Todo o dinheiro que eu trouxe para casa, tudo que contribuí, agora se tornava uma ferramenta para ela me prender ainda mais. Quis dizer algo mais, mas atrás de mim ouvi o som dos passos de Tiago. O que é esse barulho? Virei-me, ele disse naturalmente. O que você fez para a mãe bloquear o cartão? Não deixe a mãe preocupada de novo. Olhei para ele e senti meu coração afundar um nível. Sem precisar saber quem estava certo ou errado, sem ouvir minha explicação, sem perguntar se eu tinha dificuldades, eles já estavam do mesmo lado há muito tempo. Saí para o corredor, minha sombra se alongando no piso frio. Encostei-me na parede, respirei fundo. Não sei por que, naquele momento, em meio à humilhação, à impotência
e a sensação de ter todos os direitos de decisão retirados, uma pequena luz brilhou dentro de mim. Muito pequena, mas clara. Pela primeira vez após tanto tempo baixando a cabeça, ouvi em meu coração um som muito baixo, mas firme. Não pode continuar assim. Abri os olhos, o nó de angústia no peito não apertava mais como antes. Em vez disso, havia algo como sobriedade. Dentro de mim, brilhava o primeiro germe de rebeldia. Depois daquela noite em que Dona Helena bloqueou todos os meus cartões, o ar naquela casa tornou-se ainda mais asfixiante. Eu caminhava sentindo que sob meus pés não havia porcelanato, mas grama seca, onde qualquer pequena faísca causaria um incêndio. Eu sabia que não podia continuar assim. Pelo menos tinha que falar com Tiago. Precisava saber quanto ainda restava da minha posição aos olhos dele. Naquela noite, chovia levemente. Eu estava no terraço, as mãos apertando o corrimão gelado. Dentro do quarto, Tiago estava deitado assistindo futebol, a luz azulada da tela iluminando seu rosto indiferente e estranho. Respirei fundo e entrei. Tiago, quero conversar. Ele desligou a TV, mas não se sentou. Sim, fale. Sua voz era tão calma que me fez tremer. Onde estava o amor de antes? Onde estava a preocupação de cada detalhe? Sentei-me na beira da cama, virada para ele. Você não vê que o jeito que sua mãe me trata é absurdo? Tiago franziu a testa, como se minha pergunta fosse um incômodo. Minha mãe é assim, aguente um pouco, é a família. É a família. 3 palavras familiares como um mantra, que ele usava para fugir de qualquer responsabilidade. Tentei manter a calma. Eu aguento há 2 anos, Tiago. Sua mãe controla cada palavra minha, cada movimento. Meus cartões ela bloqueou, meu dinheiro ela guarda. Sobre filhos, ela fala na minha frente como se eu fosse a pessoa mais incompetente do mundo. Tiago sentou-se, a voz começando a ficar irritada. O que você está dizendo? A mãe é mais velha, o que ela diz é porque se preocupa conosco. Você está sendo muito negativa. Eu ri suavemente, o riso soando como algo quebrado. Estou falando com você e você só procura um jeito de defender sua mãe. Tiago balançou a cabeça. Não é isso, mas você deve entender que qualquer nora passa por dificuldades. Você está exagerando e por isso as coisas ficam pesadas. Aquela frase atingiu meu peito. Olhei para ele, olhei bem de perto, como se quisesse encontrar naqueles olhos um pouco de responsabilidade, de amor, de algo que pertencesse ao marido que um dia amei. Mas aquele olhar me evitava. Tiago, se você realmente me considera sua esposa, pelo menos uma vez você deve me proteger. Ele parou por um segundo, mas apenas por um segundo, e suspirou. Não me force a ficar no meio. Ela é minha mãe, você é minha esposa, mas eu não interfiro nisso. Levantei-me bruscamente, a garganta tão apertada que não conseguia respirar fundo. Não preciso que você fique no meio. Só preciso que veja que também sou um ser humano, que também sinto dor. Tiago levantou-se também, estendeu a mão para me segurar, mas apenas colocou a mão no meu ombro, leve como um tapinha de consolo protocolar. Tente aguentar. Minha mãe é difícil, mas vivendo muito tempo você vai entender. Não quero que por sua causa a família se desentenda. Olhei para a mão dele no meu ombro. A mão que me conduziu pela rua, que segurou forte no dia do casamento, que acariciou meu cabelo quando eu chorei. Mas agora estava fria como a mão de um estranho. Tiago soltou a mão e se virou. Ligou a TV novamente, como se a conversa de agora a pouco fosse apenas um comercial entre os jogos. Fiquei ali por muito tempo, sentindo-me como uma taça que acabara de ser virada de cabeça para baixo. Naquela noite tive dificuldade para dormir. Virava-me constantemente com respiração curta. Finalmente, levantei-me para ir à cozinha beber água. Ao abrir a geladeira, vi no compartimento um pedaço de papel amarelo. Não sabia quem o tinha colocado lá. Peguei-o, a caligrafia familiar de Dona Helena era clara. A partir do próximo mês, você não precisa mais ir à feira ou comprar nada. Eu cuido do dinheiro. Você só precisa fazer o trabalho de casa e ser obediente. Apertei o papel,
Todo meu corpo tremia, não de medo, mas porque entendi que ela me via como uma empregada, uma serva sem direito a tocar no dinheiro ou decidir qualquer coisa na própria vida. Voltei para o quarto. Tiago dormia. Olhei para ele na escuridão, para as costas que um dia foram meu apoio. Agora eram apenas uma curva fria e estranha. Sentei-me na beira da cama. As lágrimas caíram, mas eu as engoli. Não queria chorar mais. Quanto mais eu chorava, mais fraca me sentia. Talvez pela primeira vez na vida deste casamento, admiti para mim mesma. Perdi Tiago. Perdi o apoio. Perdi a confiança. Perdi até o respeito pelo homem que um dia me orgulhei de chamar de marido. Mas o mais assustador era que comecei a perder a fé no próprio casamento. E quando a fé se perde, o que resta não é o desespero, mas a sobriedade. Uma sobriedade silenciosa, queimando tudo o que havia de fraco dentro de mim, deixando apenas uma pequena zona de luz, mas afiada como uma lâmina no coração. Eu sabia que todos os meus esforços para salvar a situação tinham falhado, e essa falha era o começo de algo novo que despertava silenciosamente em mim. Depois de uma longa noite sem dormir, acordei mais cedo do que o habitual, não para agradar ninguém, mas porque em meu coração havia algo se movendo, leve, mas claramente, como a superfície da água movida pelo vento. Fiquei diante do espelho olhando meu rosto abatido, olhos com olheiras, lábios pálidos, cabelo bagunçado. Uma mulher que um dia foi confiante, que geriu dezenas de funcionários, que assinou grandes contratos, agora parecia a sombra mais cruel de si mesma. Acariciei levemente minha bochecha. Apenas uma vez eu queria ouvir uma frase em minha defesa, mas nesta casa ninguém era gentil o suficiente para me dar isso. Abri o celular. Sem pensar muito, disquei o número de Lucas. Lucas foi meu secretário no tempo em que eu ainda trabalhava na empresa que minha sogra administrava. Ele testemunhou mais do que eu imaginava e também conhecia eu do passado. Uma mulher determinada que não deixava os outros a oprimirem facilmente. O telefone tocou 3 vezes antes de ser atendido. A voz de Lucas soou grave e surpreendentemente quente. Beatriz, por que está me ligando a esta hora? Ouvir aquela voz fez meu peito apertar naturalmente. Fazia muito tempo que eu não ouvia uma voz que não contivesse julgamento, desprezo ou imposição. Lucas, você está livre? Só preciso conversar um pouco com você. Lucas não perguntou o motivo, apenas disse imediatamente. Onde você está? Vou agora mesmo. Eu disse rapidamente. Não quero me encontrar em casa. Vamos àquela cafeteria perto da antiga empresa. Cheguei cedo, sentei-me sozinho em um canto discreto, o coração alternando entre quente e frio. Do lado de fora o tráfego passava, buzinas soavam, mas eu me sentia separada daquele mundo, de cada som, de cada movimento. Cerca de 10 minutos depois, Lucas entrou, com seu passo ágil de sempre. Ao me ver, ele parou por um segundo. Beatriz, você está tão magra, o que aconteceu? Mordi os lábios tentando manter a calma. Não queria chorar mais. Não queria parecer fraca nem mais uma vez. Lucas sentou-se com olhos atentos. Diga-me, o que te deixou assim? Contei tudo. Contei desde as pequenas coisas, como ser vigiada, até o bloqueio dos cartões, ser insultada na frente do marido e o fato de Tiago não estar mais do meu lado. Lucas ouviu atentamente, sem interromper, sem julgar, apenas olhando-me com um olhar de quem realmente ouvia. Quando parei, ele perguntou suavemente: E agora, o que você vai fazer? Eu dei um sorriso amargo. Não sei. Tudo que eu tinha parece que me tiraram. Lucas franziu a testa. Quem tirou? Respondi, sentindo o coração doer. A família do meu marido e o marido em quem um dia acreditei. Lucas encostou-se na cadeira, olhou para mim por um momento e soltou uma frase que fez meu coração saltar. Beatriz, você se esqueceu? Fiquei confusa. Esqueci o quê? Lucas inclinou-se para mim. Você ainda tem uma grande cota de ações da empresa. Ninguém pode tocar nelas. Ninguém tem o direito de bloquear o que pertence a você. Fiquei paralisada. Aquela frase foi como um tapa que me acordou do transe. Gaguejei. Mas eu não participo mais da gestão. Minha sogra assumiu todo o poder. Lucas riu,
mas um riso sem alegria. Sua sogra administra porque você se retirou, mas as ações ainda estão em seu nome. Isso a lei deixa claro, ninguém pode tirar, ninguém pode esconder nada de você. Você só precisa entrar na reunião de acionistas e o cenário muda completamente. Sentei-me ereta, as mãos apertadas uma na outra. Lucas continuou, desta vez com a voz firme. Você se esqueceu de quão boa você é? Uma pessoa como você deixar que te manipulem a esse ponto, eu não consigo acreditar. Todo meu mundo girou. Lembrei-me dos dias em que eu administrava o departamento de vendas, minha voz clara e decidida. Lembrei-me das reuniões em que eu ficava à frente da sala apresentando estratégias. Lembrei-me das vezes em que eu mesma lidava com crises de contrato, salvando a empresa de grandes prejuízos. Eu fui forte, eu tive uma posição, eu fui respeitada. E, no entanto, apenas após o casamento, deixei-me ser desgastada a ponto de não ousar decidir nada, chegando até a esquecer meu maior direito. Lucas baixou a voz pausadamente. Você não errou. Você foi explorada pouco a pouco. Olhei para cima, os olhos ardendo. Por que você diz algo que eu ainda não ousava pensar? Lucas olhou para mim como se olha para um parente. Não é que você não ousava pensar, é que você não tinha permissão para pensar. Eles te fizeram acreditar que você não tinha nada, mas a verdade é o oposto. Encostei-me na cadeira, respirando fundo. De algum lugar dentro de mim, uma sensação estranha surgiu. Não era dor, nem tristeza, mas a sensação de segurar novamente a chave da minha própria vida. Lucas pegou o copo de água e empurrou para mim. Beba, e se você quiser, eu te ajudo. Não vou deixar você lutar sozinha. Segurei o copo com as mãos ainda tremendo. Não de medo, mas porque, depois de muito tempo, pela primeira vez senti que não estava completamente abandonada. Olhei para Lucas, para seu olhar firme, e respirei fundo. Entendi algo claro que doía no coração. Eu não errei, eu fui explorada. Conto esta história não para culpar ninguém, mas para que as pessoas que estão sofrendo como eu saibam que não estão sozinhas. Depois do encontro com Lucas, uma frase martelava na minha cabeça. Você ainda tem uma grande cota de ações na empresa. Aquela frase foi como uma descarga elétrica forte me acordando de um transe de anos, mas Lucas não parou por aí. Na manhã seguinte, ele me chamou na mesma cafeteria, com voz baixa e tensa. Sai agora, tenho algo que você precisa ver. Cheguei cedo, mas Lucas já estava lá. Diante dele havia uma pasta grossa presa por um elástico que estava quase arrebentando. O rosto de Lucas estava sério, diferente da sua habitual gentileza. Ele empurrou a pasta para mim. Leia, mas prepare-se antes. Abri a primeira página. Era uma lista de despesas anormais, detalhadas por dia e conteúdo. Muitos itens estavam registrados com motivos genéricos como despesas de escritório, relações públicas, reformas internas, mas os valores eram anormalmente altos. Olhei para Lucas, ele assentiu. Helena assinou e aprovou tudo isso. Ninguém na empresa ousa questionar. Virei para a página seguinte. Contratos. Uma série de contratos assinados com parceiros desconhecidos. Nenhum deles constava no catálogo anterior da empresa. Muitos contratos tinham palavras apagadas, datas alteradas e, especialmente, a assinatura era de Helena na qualidade de diretora. Minhas mãos tremeram. E o Tiago? Como ele não sabia disso? Lucas suspirou. Tiago cuida apenas da parte de RH, não tem autorização para ver profundamente os relatórios financeiros, e tenho certeza de que a mãe dele também não o deixa ver. Parei. Então eu não sou a única com os olhos vendados. Continuei lendo. Cada página que eu virava era como uma agulha perfurando a última camada fina de confiança que eu tinha naquela família. Havia pagamentos repetidos. Havia valores usados para presentear clientes, mas não havia registro de recebimento pelos clientes. Alguns valores estavam registrados como presentes de festas de fim de ano, mas o valor era tão alto que eu sabia que não era algo normal. Lucas me entregou outro envelope. Este é o que eu acho que você mais precisa ver. Abri o envelope. Era a ata de uma reunião interna de 3 meses atrás.
onde constava claramente que a empresa estava sofrendo uma redução séria nos lucros devido a despesas de origem desconhecida. A auditoria interna sugeriu uma investigação, mas a diretora pediu para suspender temporariamente para evitar danos à reputação. A diretora era Helena. Levantei os olhos, o coração batendo forte. Lucas, você sabia disso o tempo todo? Lucas balançou a cabeça. Não, eu apenas achei estranho. Desde que você saiu, a empresa ficou uma bagunça, mas só recentemente consegui encontrar esses documentos. Há pessoas lá dentro que queriam te mostrar isso, mas não ousaram enfrentar diretamente. Apertei a pasta. Helena mantinha o cargo de diretora de nome. Temporariamente, depois que eu me retirei para cuidar da família, assinei a transferência do direito de gestão, mas não assinei a transferência das ações. No entanto, ela usou aquela posição para esconder perdas, e até havia sinais de irregularidades legais. Perguntei baixinho, com voz tremendo, mas clara. Minha sogra sabe que eu ainda tenho direitos de acionista fundadora? Lucas mordeu o lábio, olhando-me com um olhar preocupado e penalizado. Não apenas ela não sabe, como pensa que você entregou tudo para a família. Ela acredita que você é apenas a nora, sem mais direitos. Ela te vê como alguém de fora, por isso ousou agir com tanta força. Fiquei em silêncio, uma sensação de frio percorrendo minhas costas. Não de medo, mas porque a verdade estava clara demais. Fui empurrada para fora de todas as posições importantes na empresa, não porque eu não fosse boa, mas porque queriam me excluir. Queriam tirar minha influência. Queriam que eu fosse apenas a mulher na cozinha, sem saber de nada, sem ter voz. E eu acreditei. Acreditei a ponto de me encolher, de me transformar em uma sombra. Lucas olhou para mim. Beatriz, você sabe o que acontece se você aparecer na reunião de acionistas com esses documentos? Levantei os olhos. O olhar de Lucas estava brilhante. Tudo vai virar completamente. Fechei a pasta lentamente. Minhas mãos não tremiam mais. Uma calma estranha passou pelo meu peito, como se eu tivesse acabado de encontrar a chave perdida há muito tempo. Olhei pela vidraça. Lá fora as nuvens escuras se acumulavam. O vento soprava forte, fazendo a porta tremer levemente. Mas em meu coração, a única coisa que soava não era o vento, nem o som dos carros na rua, mas o som da consciência final se abrindo. Eu não sou fraca, apenas estava com os olhos vendados, e o véu finalmente caiu. A notícia de que eu reapareci na empresa espalhou-se como o vento. Eu tinha acabado de sair da cafeteria com Lucas há menos de uma hora, quando o celular começou a vibrar continuamente. Primeiro foram mensagens de alguns antigos colegas perguntando se eu voltaria ao trabalho. Depois a gerente de RH ligou fazendo perguntas discretas. Mas o mais notável foi a mensagem de Helena enviada no grupo da família. A ex-nora voltou à empresa para causar problemas. Quem a vir, mantenha distância. Não se deixe levar pelos assuntos internos dela. Eu estava diante do espelho no banheiro quando recebi a notícia. A água da torneira caía sobre minhas mãos, fria, mas não suficiente para me fazer tremer. Olhei para aquela longa mensagem dela, sentindo que estava vendo a versão final da mulher que nunca aceitava perder o controle. A porta do quarto abriu-se com um som suave. Tiago entrou, o celular ainda na mão. Ele olhou para mim por um longo tempo com um ar de desagrado visível. Então, meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem dele. Não envergonhe a mãe. Que confusão você está criando na empresa? Você está querendo causar? Sequei as mãos, abri a porta e saí. Tiago ainda estava lá, com o rosto como se ele fosse a pessoa insultada. Perguntei, com voz tão calma que eu mesmo achei estranho. Você me manda mensagem estando na minha frente e não consegue dizer uma palavra? Tiago ficou vermelho, mas não de vergonha, de irritação. Eu quero ser gentil, mas você sempre complica as coisas. A mãe está cansada e você ainda volta para a empresa para agitar tudo. Você não pensa na imagem da mãe? Olhei diretamente nos olhos dele, pela primeira vez em muitos meses. Você alguma vez pensou na minha imagem? Tiago sobressaltou-se. Ele gaguejou. O que você está dizendo? Eu ri. Um riso que não era mais amargo, apenas frio e fino como um fio de linha. Você acha normal sua mãe ir à empresa me difamar,
mas achar estranho eu reivindicar meus próprios direitos? Tiago abriu a boca, mas não conseguiu falar. Ele não tinha resposta, porque nunca me viu como alguém com voz naquela família. O celular vibrou novamente. Desta vez era uma chamada de um número desconhecido. Atendi. A voz de uma antiga contadora tremia. Dona Beatriz, é verdade que a senhora vai voltar para a reunião de acionistas? Aqui a diretoria está um caos. Dona Helena diz que a senhora está dificultando as coisas. Agradeci e desliguei. Lucas mandou mensagem logo em seguida. A reunião extraordinária é hoje à tarde. Eles querem te barrar antes de você aparecer oficialmente. Respirei fundo. Tudo acontecia tão rápido que nem eu esperava. Mas em vez de medo, senti que estava entrando no ritmo de um jogo que pertencia a mim há muito tempo. Tiago olhou para mim, com voz áspera. Você vai mesmo? Quer que essa casa vire uma bagunça? Virei-me, os olhos sem qualquer hesitação. Essa casa virou uma bagunça há muito tempo. Você é quem não viu. Ele apertou as mãos para se conter. Não confronte a mãe. O que ela faz é para o seu bem. Eu ri alto, o riso soando como uma faca rasgando o ar. Para o meu bem? Bloquear meus cartões? Proibir-me de ter meu próprio dinheiro? Dizer que não sei ter filhos? Difamar-me na empresa? Se isso é para o meu bem, então sou a pessoa mais sortuda do mundo. Tiago não conseguiu mais falar. Ele olhou para mim como se olhasse para uma estranha, e percebi que tinha parado de esperar que ele ficasse do meu lado há muito tempo. Peguei minha bolsa, o casaco, e ele me barrou. Onde vai? Respondi secamente. A empresa. Tiago empalideceu. Ir é procurar problemas. Você não conhece a mãe. Interrompi-o. Ninguém mais me assusta. Saí do quarto, o som da porta fechando-se atrás de mim soou como o ponto final de algo que já estava morto há muito tempo. Ao descer para o saguão da casa, vi Helena falando com alguém ao telefone, com a voz dura e inconfundível. Se ela ousar aparecer na empresa, eu digo logo, não vou deixar barato. Ex-nora não é líder para querer voltar a fazer reunião. Ela me lançou um olhar e virou-se como se não me conhecesse. Mas eu não precisava mais do reconhecimento dela. Abri a porta e saí. O ar lá fora estava fresco, o céu nublado, o vento soprava forte como se anunciasse uma tempestade. Mas desta vez eu não fugi da tempestade, fui direto em direção a ela. No caminho, o celular vibrou de novo, outra mensagem de Tiago. Não seja teimosa, volte agora enquanto há tempo. Olhei para a tela, mas não respondi. Guardei o celular na bolsa, acelerei o passo. A pressão voltava pela segunda vez. Mas, ao contrário da primeira vez, eu não tremia, não tinha medo, não estava fragilmente parada no canto da casa vendo-os pisar na minha dignidade. Eu sabia o que estava fazendo, e pela primeira vez em muito tempo, sabia que estava certa. As nuvens escuras no céu formaram uma longa faixa. A tempestade viria, mas eu também viria. O jogo não pertencia mais apenas a eles. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação muito estranha. Nem feliz, nem triste, nem zangada, apenas lúcida. Tão lúcida que nenhuma gota de água poderia me abalar mais. Levantei-me da cama, abri as cortinas, a luz inundou meu rosto no espelho. Pela primeira vez em muitos meses, vi-me desperta. Não do tipo desperta por dor, mas do tipo de quem sabe que tocou o fundo e não pode cair mais fundo. O celular anunciou uma mensagem. Olhei rapidamente. Tiago. Beatriz, não vá à empresa hoje. A mãe está furiosa. Apaguei a mensagem imediatamente, sem hesitação. Não precisava saber o que ela estava pensando. Nem precisava saber de que lado Tiago estava. A única coisa que eu tinha que fazer agora era ficar do meu lado. Abri o armário, peguei a pasta que Lucas me entregou ontem. Cada página, cada número, cada detalhe de vazamento estava lá como peças de um grande quebra-cabeça que me esconderam deliberadamente. Reorganizei os papéis em uma pasta de cor antiga que eu costumava levar para reuniões importantes anos atrás. No dia em que coloquei aquela pasta no canto do armário, pensei que não teria outra chance de usá-la. Agora, ao abrir,
O cheiro de couro antigo me fez lembrar da sensação de competência do tempo em que eu era eu mesma. Ao descer as escadas, Helena estava sentada tomando café. Ela olhou para cima, olhos frios. Aonde você vai de novo? Ninguém nesta casa está livre para limpar suas sujeiras. Fiquei com a postura ereta, respondi calmamente. Vou à empresa. Ela bateu a xícara na mesa com tanta força que o café derramou. Você acha que tem direito? O que vai fazer lá? Causar problemas para me envergonhar de novo? Olhei diretamente em seus olhos. Minha voz não era alta, nem tremia. Vou fazer o meu trabalho. Ela riu, um riso tão alto que o quarto pareceu esfriar. Seu trabalho? Você é apenas uma ex-nora. Acha que alguém ainda te valoriza? Ajustei a alça da pasta. Sou acionista fundadora, e a senhora sabe disso melhor do que ninguém. Ela empalideceu por um instante, mas foi o suficiente para eu ver que ela não estava mais firme em sua confiança anterior. Levantou-se bruscamente, apontando para mim. Quem te contou isso? Quem te instigou? Não respondi, não era necessário. Virei-me para sair, deixando para trás seu grito furioso. Mas curiosamente não me assustou mais. Apenas me deu a certeza de que estava no caminho certo. No caminho para a empresa, abri a janela do táxi para deixar o vento entrar. A cidade de manhã estava agitada, mas meu coração estava silencioso. A sensação era de que as portas que eu pensava estarem trancadas estavam se abrindo uma a uma. Ao entrar no saguão da empresa, alguns antigos funcionários pararam. Eles olharam para mim como se vissem alguém do passado, entre surpresos e esperançosos. Uma garota que eu conhecia sussurrou para a amiga. Ela voltou. Lucas estava esperando no elevador. Ao me ver, deu um leve sorriso. Você chegou, a reunião vai começar. Assenti, vamos lá. A grande sala de reuniões estava normalmente cheia hoje. Alguns acionistas já haviam chegado e conversavam baixinho. Quando entrei, a sala emudeceu. Todos os olhos se voltaram para mim. Havia surpresa, preocupação, incômodo. E a pessoa mais incomodada era, claro, Helena. Ela levantou-se assim que me viu. O que você está fazendo aqui? A reunião de acionistas é assunto interno da diretoria. Você não faz parte. Fiquei calma, coloquei a pasta na mesa. Acho que tenho todo o direito de estar aqui. Um acionista disse em voz alta. A dona Beatriz ainda é acionista fundadora. Pela lei, ela tem o direito de participar de todas as reuniões financeiras. Helena ficou sem palavras, mas tentou recuperar sua postura de liderança habitual. Você acha que vindo aqui resolve alguma coisa? Destruiu a família e agora quer destruir a empresa também? Abri a pasta e retirei o dossiê que Lucas preparou. Não respondi a nada do que ela disse. Apenas os coloquei no meio da mesa de reunião. Minha voz soou clara. Vim para apresentar os gastos anormais dos últimos tempos, bem como os contratos sem transparência assinados pela atual diretora. A sala ficou empolvorosa. As pessoas sentadas à minha frente inclinaram-se para ver melhor. Helena deu um passo atrás, olhos arregalados. De onde você tirou isso? Olhei diretamente para ela e pela primeira vez vi o medo em seus olhos. Só fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Controlar a parte do patrimônio que me pertence. A reunião começou logo depois com perguntas insistentes sobre a responsabilidade de prestação de contas. Mas eu não me importava mais com o caos. Naquele momento, percebi que realmente me levantei. Não estava me vingando. Estava apenas recuperando o que era meu. E desta vez, ninguém poderia me impedir. A sala de reuniões da empresa naquela manhã estava pesada, como se alguém tivesse colocado um pano grosso sobre o teto. Ninguém falava alto, ninguém ria. Todos estavam sentados eretos, com os olhos voltados para a cadeira na cabeceira, onde Helena ainda se sentava há muitos anos como diretora interina, mas agia como dona absoluta. Parei diante da porta da sala de reuniões por alguns segundos, respirei fundo. A sensação não era mais de nervosismo, apenas sobriedade e determinação se espalhando no peito. Lucas disse baixinho ao meu lado. Apenas entre, o resto eu apoio. Assenti e empurrei a porta. O único som naquele momento foi o das minhas passadas no chão. Todos na sala se viraram.
Alguns acionistas levantaram-se instintivamente. Pessoas com quem eu não tinha intimidade, mas que entendiam que minha presença não era por acaso. Helena estava assinando algo quando olhou para cima. Seus olhos se estreitaram e o sangue subiu ao rosto. Ela bateu a caneta na mesa. Com que direito você entra aqui? Sua voz soou estridente o suficiente para fazer a secretária se assustar e deixar cair um maço de papéis. Não respondi imediatamente. Fui direto à mesa de reuniões, retirei a pasta da bolsa e a coloquei sobre a mesa com um movimento preciso e decidido. Depois, fiquei ereta, olhando diretamente nos olhos de Helena, de cabeça erguida. Direito de acionista fundadora. A sala silenciou. Alguns acionistas viraram-se uns para os outros. Os demais olharam para Helena esperando a reação. Ninguém queria se meter no meio, mas ninguém ousava ver aquilo como algo pequeno. Helena levantou-se bruscamente, o rosto empalideceu e depois ficou vermelho como se ainda não acreditasse no que acabara de ouvir. Que acionista fundador o quê? Você é apenas a ex-nora, você não tem direitos. Puxei a cadeira calmamente e sentei-me, sem aumentar a voz, mas cada palavra clara como o som de uma faca riscando a mesa. Eu nunca assinei a transferência das ações para a senhora. E por lei, enquanto eu possuir uma porcentagem do capital, tenho o direito de participar de todas as reuniões, incluindo a de hoje. Lucas me entregou o documento de confirmação de propriedade. Abri e coloquei exatamente à frente dela. Cada olhar na sala voltou-se para Helena. Alguns franziram a testa, outros ficaram em dúvida, outros revelaram que já esperavam por isso, mas não ousavam falar. Helena recuou um pequeno passo, muito pequeno, mas suficiente para eu ver claramente o tremor em suas pernas. Você quer me destruir? Acha que esses papéis me assustam? Respondi pausadamente. Não estou destruindo ninguém, apenas recuperando meus direitos. A senhora assumiu a gestão temporariamente quando eu me retirei para a família, mas a cota de ações nunca foi sua. Um acionista veterano, conhecido por ser rigoroso, disse: Dona Helena, esse registro de ações eu já confirmei. A assinatura e os papéis são legítimos. O rosto de Helena mudou de cor. Outro acionista inclinou-se para perguntar a ela: Então todo esse tempo a senhora pensou que tinha poder total? A senhora não verificou quem detinha as ações? Ela engoliu em seco, tentando manter a calma. Eu achei que ela tivesse entregue tudo. Respondi imediatamente, afiada e fria. A senhora achou, mas a lei não se baseia no que a senhora acha. Sussurros espalharam-se pela mesa. Ninguém ousava falar alto, mas claramente a balança pendeu. O conselho de administração, que já suspeitava dos gastos anormais, viu na minha presença a gota d'água. Helena tentou se recompor, assumindo a autoridade habitual. Você é jovem, não entende como é difícil administrar uma empresa. Não pense que por causa de alguns números sabe de tudo. Abri a pasta, virando para as despesas anormais que Lucas preparou. Empurrei-as para ela. A senhora tem razão. Eu não sei administrar a empresa, mas sei ler livros contábeis. Aqui, nos 2 anos em que a senhora teve o poder de assinatura, os gastos internos aumentaram anormalmente 30%. Há contratos com datas erradas, faturas sem destinatário, dinheiro que sai sem destino claro. Os olhos dela arregalaram-se. Continuei, com voz baixa, mas pesada como pedra. Há inclusive fundos fora do livro oficial. E aqui está a assinatura da senhora. Lucas entregou outro papel. Eu o coloquei. A sala ficou em silêncio absoluto. Um acionista jovem sussurrou. Dona Beatriz tem razão. Desde que ela saiu, o equilíbrio financeiro da empresa se perdeu. Tínhamos suspeitas, mas faltavam provas. Hoje, ela as trouxe. Helena parecia encurralada. Ela jogou os papéis na mesa. É tudo calúnia. Você acha que engana quem? Os funcionários têm inveja de mim e armaram isso. Olhei diretamente para ela. A senhora não precisa culpar ninguém. Quem assinou foi a senhora. O ar estava tão denso que se ouvia o som da agulha caindo. Um membro do conselho finalmente falou. Dona Helena, de acordo com as normas da empresa, quando há suspeita de perdas,
O diretor deve prestar contas e ser temporariamente afastado durante a investigação. Helena gritou: Vocês ousam acreditar nesta mulher mais do que em mim? O acionista respondeu secamente, frio como aço. Isso é uma questão de números. Ninguém acredita em ninguém. Acreditamos em provas. Helena voltou-se para mim, o olhar parecia querer me queimar viva. Você vai se arrepender. Não pisquei. Se eu estiver errada, pagarei o preço, mas desta vez quem deve assumir a responsabilidade não sou eu. A porta da sala de reuniões fechou-se atrás dela, e naquele momento soube que minha vida tinha virado a página, e o poder nesta empresa não estava mais nas mãos dela. A reunião especial de auditoria ocorreu em uma manhã de segunda-feira sombria. O céu parecia entender que a empresa estava prestes a testemunhar um grande terremoto. Entrei na sala sem dizer nada, sentando-me silenciosamente na cadeira. À minha frente, a pasta da auditoria tinha quase 3 centímetros de espessura, lacrada com 2 selos vermelhos. Helena estava na cabeceira da mesa, ainda tentando manter a calma, mas a mão que segurava o copo de água tremia visivelmente. Tiago estava ao lado, com um semblante exausto. Cada vez que olhava para mim, desviava, como se tivesse medo de enfrentar algo que não podia combater. O presidente do conselho colocou a pasta da auditoria sobre a mesa. Sua voz era profunda e firme. Agora a auditoria interna divulgará os resultados. A sala silenciou a ponto de se ouvir o leve estalo da fita adesiva quando a pasta foi aberta. O auditor, um homem de meia idade com óculos, levantou-se e leu cada item, cada palavra pesada como um martelo batendo no metal. O resultado da investigação financeira nos 2 anos de gestão de Dona Helena mostra o seguinte. Ele olhou para a sala e leu em voz alta. 1. Despesas internas excederam o orçamento em 40% em relação ao nível aprovado. Um leve murmúrio surgiu. Helena empalideceu. 2. Registro de 63 pagamentos sem comprovantes válidos ou com comprovantes alterados irregularmente. Olhei para Tiago. Ele baixou a cabeça, mas Helena levantou-se. Não, eu não alterei nada. Os funcionários armaram para mim. Que auditoria confusa é essa? O auditor nem piscou. Temos os originais do banco. Todos coincidem com a assinatura da senhora. Toda a sala voltou a olhar para ela. Helena recuou meio passo, os lábios tremendo. 3. 3 contratos de alto valor foram assinados sem passar pelo conselho ou pelo gerente de departamento relevante. Todas as 3 empresas parceiras não tiveram endereço de registro confirmado. É muito provável que sejam empresas de fachada. Helena regalou os olhos. Eu fiz isso para agilizar o trabalho. E daí se não passou pelo conselho? Eu sou a diretora. Um acionista idoso falou com a voz fria como água gelada. Diretor interino não tem o direito de ultrapassar a competência de assinatura. A senhora sabe disso muito bem. O rosto de Helena mudou de cor. Ela virou-se para Tiago. Tiago, diga algo. Diga a eles que sua mãe fez o certo. Mas Tiago apenas balançou a cabeça levemente, os lábios cerrados. Ele tentou evitar o olhar de todos na sala. Um silêncio que fez Helena parecer desabar. O auditor continuou. 4. A margem de lucro caiu drasticamente nos últimos 2 anos. A causa direta vem da gestão fora das normas e da alocação de orçamento não transparente. Olhei para a mesa, sentindo pena de mim mesma. Uma mulher que um dia foi confiante, forte, que administrava a empresa com estabilidade, foi transformada em uma sombra literal quando saí. E quem sentou na minha cadeira, em vez de proteger a base que eu construí, cortou-a e rasgou-a sem piedade. O auditor fechou a pasta, a voz baixando como uma sentença. Com base nas evidências inegáveis, a auditoria recomenda o afastamento da diretora Helena durante o tempo de investigação subsequente. A sala de reuniões silenciou. O presidente do conselho levantou-se, com as mãos na mesa. Tivemos uma reunião interna hoje cedo, e com o consentimento de 8 dos 10 membros, decidimos o seguinte. Ele parou por um segundo, olhou para cada um e depois olhou diretamente para Helena.
Afastamos temporariamente a diretora Helena do cargo a partir de hoje. Um som alto ecoou. Helena bateu com força na mesa. A cadeira foi empurrada para trás, seu rosto estava vermelho, olhos cheios de sangue. Vocês se atrevem a se unir para me prejudicar por causa desta mulher? Ela se divorcia e volta para destruir minha casa, destruir minha empresa. Vocês estão todos cegos? Levantei-me, não falei alto, mas o suficiente para que cada um ouvisse claramente. Eu não destruí nada, apenas deixei a verdade falar por si. Helena olhou para mim como se quisesse me despedaçar. Baixei a cabeça levemente, com voz assustadoramente calma. Se a senhora não tivesse feito nada errado, ninguém poderia tocá-la. Mas se a senhora errou, os próprios números a derrubarão, não eu. Outro acionista levantou-se. Convido a dona Helena a deixar a sala para prosseguirmos com a próxima sessão. Helena virou-se e caminhou cambaleante como alguém que acabara de perder todo o peso. Ao chegar à porta, ela se virou para olhar para mim pela última vez. Beatriz, você vai pagar. Respondi imediatamente sem tremer. Se eu errar, pagarei o preço, mas desta vez, quem deve assumir a responsabilidade não sou eu. A porta da sala de reuniões fechou-se atrás dela. E naquele momento soube que minha vida tinha mudado de página, e o poder na empresa não estava mais com ela. Após a decisão de afastamento, tudo na empresa mudou mais rápido do que eu pensava. As notícias espalharam-se como fogo em grama seca. Funcionários cochichavam, parceiros ligavam questionando, acionistas faziam reuniões de emergência constantes, tudo em torno de um nome: Helena. Em apenas 2 semanas, tudo que ela tentou construir por muitos anos desmoronou completamente. O relatório de investigação mais profunda confirmou que a grande perda não foi erro contábil, mas má conduta administrativa. O Conselho de Administração exigiu que Helena deixasse todos os cargos na empresa, assumindo a responsabilidade legal se comprovada a fraude. Eu sabia que ela lutaria, mas não esperava que tudo desabasse tão rápido. A segunda notícia bombástica veio logo em seguida. Tiago foi demitido. Ouvi a notícia por Lucas primeiro e depois vi o próprio Tiago no saguão do prédio da empresa com uma caixa de papelão contendo pertences pessoais. Sua camisa estava amassada, a gravata frouxa, olhos vermelhos como de quem não dormia há muitas noites. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, ninguém disse nada. Naquele momento, percebi que o homem que fora meu marido agora era apenas uma sombra, arrastada pelos erros da mãe, sem arrogância, sem ficar atrás dela para apoiá-la, apenas com um beco sem saída. Virei-me primeiro. Não o culpava mais, nem sentia tristeza. Depois daquela queda, a reputação de Helena no mundo dos negócios caiu para o fundo. Parceiros recusaram-se a continuar trabalhando, conhecidos evitavam-na, até mesmo as reuniões sociais luxuosas de antigamente não tinham mais convites para ela. Uma pessoa acostumada a estar acima dos outros agora tropeçava em meio ao próprio mundo que criara. Mas tudo aquilo ainda não me chocou tanto quanto o momento em que a reencontrei em um lugar que ninguém imaginaria. Em uma tarde de domingo, fui ao supermercado perto de casa comprar algumas coisas. Enquanto escolhia verduras, ouvi o som de alguém colocando a cesta com força, fazendo alguns tomates rolarem. Abaixei-me para ajudar e levantei a cabeça. Via. Não era a Helena poderosa, mandona, de salto alto e maquiagem impecável como antes. Diante de mim, estava uma mulher de cabelos desalinhados, visivelmente mais magra, com olheiras profundas como se não dormisse há um mês. Ela me olhou, inicialmente a virar o rosto, mas parou. Sua mão treinou um pouco, agarrando a alça da cesta como se precisasse daquilo para se manter em pé. Fiquei parada, sem evitar. 2 mulheres que um dia se enfrentaram, que se viam como espinhos nos olhos, agora se encontravam entre corredores de vegetais, sem poder, sem que uma estivesse acima da outra. Um pedido de desculpas talvez fosse difícil demais para ela, eu não esperava. Mas ela abriu a boca primeiro, a voz rouca e baixa, nada parecida com ela. Beatriz, você está bem? Sobressaltei-me. Aquela pergunta não era casual. Era um reconhecimento, um baixar de tom,
uma forma de curvar a cabeça que em todos os anos de Nora eu nunca ouvira. Respondi suavemente: sim, estou bem. Ela mordeu o lábio, os olhos um pouco avermelhados, mas virou o rosto para esconder. Ela disse uma frase que quase me deixou paralisada. Não guarde mágoa de mim. Quanto mais velha a pessoa fica, mais tem medo de perder a face. Às vezes erra e não sabe como consertar. Olhei para ela por muito tempo. Ela não tremia mais de raiva ou porque o poder balançara. Ela tremia porque a vida estava lhe dando uma lição cara demais. Coloquei o pacote de verdura de volta na prateleira, soltei uma frase tão leve que o vento a levaria. Espero que a senhora viva com saúde. Ela baixou a cabeça de verdade pela primeira vez, não por derrota, mas por saber que empurrara o filho para o fracasso, queimar a própria honra e destruir as relações que construíra. Saí dali primeiro, os ombros leves, o coração sem dor. Porque naquele dia entendi uma coisa: não há vingança maior do que deixá-los enfrentar as consequências que eles mesmos criaram. E eu finalmente escapei da sombra deles com a própria força que antes eu não sabia que tinha. Assinei a última página do novo projeto e fechei a pasta, colocando-a sobre a mesa de madeira de nogueira que fora entregue hoje cedo. O novo escritório não era grande, mas era inundado de luz quente, plantas e um cheiro agradável de óleos essenciais. Tudo estava organizado, claro e pertencia a mim. Ninguém podia jogar cartões bancários na mesa. Ninguém podia gritar ordens. Ninguém tinha o direito de decidir por mim. Girei a cadeira para a vidraça. A cidade à noite era como um tapete de veludo preto bordado com luzes douradas. O fluxo de carros lá embaixo corria rítmico. Não me sufocava mais como nas noites antigas. A liberdade às vezes não é barulhenta. Ela vem como uma respiração que antes não sabíamos que estávamos prendendo. Houve uma batida na porta. Lucas apareceu segurando 2 copos de chá gelado quente. Beba para se aquecer, está frio hoje. Sorri ao receber o chá, sentindo o calor passar para a mão e depois para o coração. Lucas sentou-se à frente. Beatriz, sua nova empresa está prestes a operar oficialmente. Como você se sente? Olhei para a sala e depois para a cidade lá fora. Leve. Lucas sorriu. Nunca te vi tão calma como agora. Responde pausadamente, cada palavra como se estivesse reaprendendo a falar. Antigamente eu achava que tinha que manter a família a qualquer custo, mas acontece que manter a si mesma é muito mais importante. Lucas assentiu. Eu entendo. Há pessoas que só quando nos levantamos é que começam a olhar para si mesmas. Não respondi. Lembrei-me de Helena no supermercado, do seu olhar trêmulo, da pergunta fraca que em toda a vida ela nunca fizera a ninguém. Lembrei-me de cada mês em que fui empurrada para o canto, achando-me tão pequena que não conseguia respirar. Mas agora eu estava sentada no meu próprio escritório. Não um escritório dado por alguém, nem uma posição organizada por alguém. Tudo foi conquistado passo a passo por mim. Lucas levantou-se para sair. Antes de passar pela porta, virou-se. Beatriz, se essas coisas acontecessem de novo, você escolheria aguentar como antes? Olhei diretamente para ele e balancei a cabeça. Não. Eu escolheria me levantar. Eu escolheria a mim mesma. A porta fechou-se, a sala ficou apenas com o som suave do ar-condicionado. Girei a cadeira para a cidade mais uma vez. As luzes embaçadas no vidro brilhavam como lágrimas que já caíram, mas agora não tinham mais motivo para existir. Encostei a cabeça na cadeira, sussurrei para mim mesma e para a mulher que um dia fora fragilmente sufocada. As pessoas perguntam como vivo tendo perdido tudo? Eu vivo com minhas próprias pernas e estou melhor do que nunca. Sem rancor, sem amargura, apenas paz. Algo que antes eu sempre achava que não merecia ter. Mas acontece que a paz não espera ser entregue por ninguém. A paz é algo que você mesma abre a porta e entra. Fechei os olhos para deixar o vento frio de fora soprar suave, mas claramente. Como um sussurro, lembrando-me de que a vida de uma mulher nunca termina em uma porta batida. Uma porta fechada apenas para abrir outra mais brilhante, mais ampla e mais verdadeira consigo mesma. E para quem está na escuridão,
Envie uma frase sincera. Se você fosse eu naquela época, você silenciaria ou se levantaria? Porque toda mulher, em qualquer idade, merece ser respeitada, ser ouvida e viver uma vida sem baixar a cabeça. Isso também é o que a história do amadurecimento quer te lembrar. Nunca é tarde demais para escolher novamente a sua própria vida.